Olá pessoal, estou aqui hoje para falar para vocês um pouquinho do regime militar no Brasil, que foi este movimento também conhecido como a ditadura militar, e fazer a explanação de alguns conceitos básicos, bem como os atos institucionais e em grande relevância o ato institucional de número 5. Então aqui eu elenquei alguns fatores que ao longo desse vídeo nós vamos conversando um pouquinho sobre. O que foi então o regime militar no Brasil? Foi um período da política brasileira em que militares conduziram esse país. Teve seu início com um golpe no dia 31 de março do ano de 1964. Esta época ficou marcada na história através da prática de vários atos institucionais que, por sua vez, colocavam em prática a censura, a perseguição política, a supressão dos direitos constitucionais, a falta de democracia e a repressão àqueles que eram contrários ao regime militar. É importante ressaltar que há tanto razões econômicas quanto políticas que, entrelaçadas entre si, vão explicar este movimento ocorrente no ano de 64. Propostas e convicções tanto por parte dos militares, tanto quanto por parte dos civis também. Os militares, por sua vez, eles chegaram à conclusão de que eles não poderiam reestruturar o país por meio do Congresso, medida essa que só seria cabível através do Executivo, que por sua vez só foi explanada através dos atos institucionais, que por sua vez caçaram pessoas, caçaram mandatos de deputados, extinguiram partidos políticos e assim arbitrariamente. O que seria então um ato institucional, também conhecido como AI? Foram diplomas legais baixados pelo Poder Executivo durante o período de 64 a 69, durante o regime da ditadura militar brasileira. Os militares, por sua vez, eles não se constituíam em um grupo homogêneo. Podemos dizer que eles eram divididos em dois. Tínhamos o grupo dos Sorbones, que eles queriam acabar com a corrupção, instalar a ordem no país, ter um país de ordem. E existia a linha dura, que por sua vez acreditava que o Brasil sofria uma grande ameaça comunista e que para arrumar o Brasil era preciso de longos anos de uma ditadura. Assim nós temos o início desses governos do regime militar, iniciando aí por Castelo Branco, que por sua vez vai instalar o bipartidarismo, reformulando todo o sistema partidário. Temos aí então Arena versus MDB. Institucionalizados através do AI-1, na qual iniciaram-se perseguições e prisões de todos aqueles que eram vistos como os inimigos pelo Comando Supremo, ele iniciou assim o seu governo, na qual também tivemos a consagração das eleições indiretas. Posteriormente, Costa e Silva assumem o poder e nós temos aí o ano de 1968, considerado como o ano que sacudiu o mundo e na qual repercutiu no Brasil. Repercutiu como? Através da explosão de um movimento conhecido como tropicalismo. Nós temos o nosso saudoso e grande Caetano Veloso, na qual ele tinha uma frase, proibido proibir, e com um governo marcado pela violência e pela censura e uma grande tortura. Nós temos a morte de Edson Luiz, nós temos a passeata dos 100 mil, nós temos os movimentos estudantis, todos esses totalmente reprimidos pelo governo ditatorial. Então, durante o seu governo, qualquer abertura, eles acreditavam que ressaltava em uma grande desordem, e para isso era preciso usar um governo mais duro, excepcional ao combate à subversão. Então nós temos aí a promulgação do ato institucional de número 5, também conhecido como AI-5. Foi um decreto emitido pela ditadura militar durante o governo de Arthur da Costa e Silva, no dia 13 de dezembro do ano de 1968. O AI-5 é entendido como um marco que inaugurou o período mais sombrio da ditadura e que concluiu uma transição, instaurando de fato um período ditatorial no Brasil. Por meio do AI-5, as forças de segurança do governo, por assim dizer, tiveram carta branca para ampliar a campanha de perseguição e repressão contra qualquer esquerda, na qual eles denominavam de esquerda revolucionária.
A tortura tornou-se como um instrumento político de todo o país. Cresceu o número de pessoas mortas e violentadas, dizendo assim uma fase mais obscura durante a ditadura militar. Posteriormente, nós temos o governo de Médici, que marca esta obscura repressão e prática do ato institucional de número 5. Sem registros, sem certidões de óbitos, inúmeras pessoas foram vítimas desse rigoroso regime. Ao mesmo tempo, que curioso que em seu governo aconteceu aí o grande milagre econômico. Posteriormente, nós temos o governo de Geisel, na qual ele diz que houve uma abertura, como ele mesmo citou, lenta, gradual e segura, mas que não deixou de ser repressiva. Também houve a repressão. A sua própria pessoa já dizia: quando for preciso bater, eu sei bater. Por fim, nós temos o governo de Figueiredo, com a concessão da anistia, com o fim do bipartidarismo, com as diretas já, na qual não vigorou, houve eleições indiretas para Tancredo, e aí nós vamos chegar em um ponto que não é o nosso foco aqui. O meu objetivo é trazer para vocês o que foi o regime militar e o que foi o ato institucional em grande relevância, o AI-5. O decreto de 1968, que marcava assim o período mais sombrio da ditadura militar. Governo de maneira autoritária, que intimava as pessoas pelo medo, e a um longo prazo, porque o ato institucional de número 5, ele, por assim dizer, veio para ficar. Não tinha um prazo de quando começa, de quando tem fim a sua atuação. Foi um período a longo prazo que colocou em pânico grande parte da população através da perseguição, prisões e torturas e censuras. Por meio desse decreto foi proibida a garantia de habeas corpus em casos de crimes políticos, decretou o fechamento do Congresso Nacional, autorizava o presidente a decretar estado de sítio, confiscar bens privados e intervir em todos os estados e municípios. Demitir pessoas dos seus serviços públicos também era uma medida do AI-5. Movimento de grande repressão e tortura, ações desumanas para reprimir todos e quaisquer movimentos que eram contrários à ditadura militar. O AI-5 reforçava-se a censura, perseguição, tortura e prisões. Em apenas 12 artigos, concedia ao presidente da República, bem como mencionado anteriormente, dentre outros, os poderes de cassar mandatos, intervir em estados e economias, suspender poderes e direitos políticos de qualquer pessoa e, o mais importante, decretar recesso do Congresso e assumir suas funções legislativas no interim. O AI-5 também suspendeu habeas corpus para crimes políticos. Por consequências, jornais oposicionistas a esse regime foram censurados, livros e obras subversivas, por assim dizer, foram retirados de circulação e vários artistas intelectuais que precisaram se deslocar, exilando-se no exterior. Então esta é uma breve explanação, levando em grande consideração o conceito do que foi o regime militar e o que foi o ato institucional de número 5. Eu espero ter uma oportunidade para em breve vir aqui e explanar um pouco mais, tópico por tópico, detalhe por detalhe para vocês. Mas o nosso objetivo, o nosso foco era o regime militar, o que foi para vocês o ato institucional de número 5, também conhecido como AI-5. Fica aqui o meu muito obrigado e uma gratidão por até aqui vocês me assistir.